Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vírgula Cast. Eu sou Adam Porto e hoje nós trouxemos um convidado que, para mim, conheço ele pouco tempo, acho que uns 15 anos, pouquinho tempo. Mas antes de eu trazer ele, explicar quem ele é, queria trazer para vocês os nossos patrocinadores e, obviamente, trazer a nossa agência, a agência P3A, agência focada em desenvolvimento de marca, estratégias de marketing e comunicação para você e para sua empresa. Desenvolvimento de site, de branding, estratégias de comunicação e marketing, tudo que você precisa. Então, só lê o QR Code ou o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E também não poderia deixar de falar deles, da produtora da Artes Filmes, Estúdios Artes Filmes, esses estúdios que estão produzindo todo esse conteúdo pra gente. Também o link tá na descrição, podem usar o QR Code, a equipe comercial aí tá prontinha para atender vocês. Vocês que precisam de comercial para a empresa de vocês, precisa de gravação ao vivo, podcast, estúdios dedicados, tudo isso para vocês, link tá aí na descrição também. Então, bora lá pro nosso episódio de hoje. E hoje, obviamente, vocês estão vendo aí na legenda, no título do vídeo, o Anderson de Almeida, mais conhecido como Khaled, acho que eu só chamo ele de Khaled, publicitário, produtor audiovisual, gestor empresarial, trabalha com comunicação e marketing há 15 anos e empreende desde 2019. Foi um dos sócios fundadores da agência P3A, então, por isso que desde 2019 a gente começou empreendendo junto. E atualmente ele é proprietário da Zanano Publicidade e sócio proprietário da M4H Marketing Médico. É uma agência focada em marketing para médicos. E mentor de negócios em outras duas empresas, no ramo de administração e administração de condomínios e no ramo de construção civil. Casado com a Natália, a Nath, para quem é o Khaled Anat, e é praticante do budismo de Nichiren Daishonin, a principal por onde a gente se conheceu, né? Nós dois somos. Exatamente. Então, oi aí, Khaled. Então, pessoal, boa tarde, né? Ou boa noite. É gravado, né? Então é só gravado. Oi. Então, olá, né? Então, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, da P3A, junto nesse projeto aí, que é um projeto bastante legal, que é o Vírgula Cast, né? Então, até vou conversando com o Ada aqui nos bastidores, eu não sou muito de aparecer, né, de forma profissional, né, então eu sou um cara blogueiro, mas da vida pessoal, né, de biscoitagem, que é o que o pessoal fala, né. No Instagram tem foto todo dia lá, né? Não, no Instagram tem a foto o pessoal falou que eu tenho uma galeria no Instagram, que é de fotos no elevador. Então, você tirou uma vez só, com várias roupas e só fica postando. Se eu esquecer de postar um dia, no outro dia, eu abro a galeria lá e falo assim, quinta-feira passada eu tirei uma legal que eu vou postar como se fosse hoje. Legal. Mas assim, dentro do ambiente profissional, eu sou um cara que eu preciso aparecer mais, né? Até porque é um ponto que a gente vai falar mais pra frente. Mas assim, é um desafio aparecer, mas eu tento ali abrir exceções ali muito mais para conseguir apoiar projetos que sejam interessantes, né? Então, o Vírgula é um desses projetos, né? Que eu falei, vou participar, né? Vou dar uma... Já começando a entrar nessa criação de conteúdo, se soltar um pouquinho mais e aproveita também. É difícil, porque é falar na frente da câmera, viu? É isso que acontece, a gente fala, em vez de falar câmera, eu falo câmera, aí já... Aí você já quer cortar, já travo, quer fazer diferente. Então, às vezes, para fazer um vídeo de 30 segundos ali, eu demoro 2h30. Quando a gente está direcionando, né? Então, como o Adam deu a introdução, eu sou produtor audiovisual também. Me formei em 2017. E aí, atrás das câmeras é muito mais fácil. Mas que legal, eu fico feliz de estar participando desse projeto aí com vocês. Eu queria startar com duas coisas pra gente começar contando um pouco de você, da trajetória. E o bom que desse começo da trajetória também, cruza um pouco com a minha história também, é legal que a gente vai poder trazer um lado pro pessoal meu que eu não tenho costume de falar aqui, porque normalmente eu tô do lado de entrevistando, né? Então a gente se conheceu dentro do budismo de Nichiren Daishonin. A nossa família são famílias bem antigas dentro da organização. Isso, na verdade assim, quando o pessoal pergunta da minha história um pouco dentro de empreendedorismo, até mesmo trabalhando como CLT, que eu trabalhei durante muito tempo também, eu sempre vinculo a minha trajetória, principalmente essa minha revolução, ao budismo, né? Então, a minha família, ela descende de uma condição de extrema delicadeza, né? Então, minha avó, quando ela se tornou budista, ela morava na favela industrial, que é uma das favelas que fica ali perto de Heliópolis, ali no centro de São Paulo, e era uma condição bastante delicada, né? Então,
quando ela começou ali ela se tornou budista, foi ali que a gente começou a mudar um pouco da história da minha família, né? Eu não... Nessa época nem existia, né? Então faz um pouco de tempo, foi em 1969. Só que esse aprendizado que eu tive dentro do budismo, aplicado à minha vida, tanto social quanto profissional, foi algo primordial para minha transformação, né? Então, muito antes da gente começar a empreender, né? Ali na época que eu era CLT, naturalmente eu comecei a me destacar dentro dos empregos que eu tive, né? E muito disso de entender, e é algo que é muito falado no budismo, que as adversidades elas são oportunidades de transformação. Uhum. E as adversidades elas acontecem em qualquer ambiente que você está, seja ele familiar, social e profissional também, né? Então, tendo em vista essa relação, né, de adversidade como oportunidade, as adversidades que apareciam no trabalho que ninguém queria abraçar, eu abraçava, né? E aí, naturalmente, elas sendo solucionadas, eu começava a ganhar um pouco de destaque. E aí o pessoal falava assim, poxa, mas que adversidade que eram essas, né? Então, assim, o meu primeiro emprego foi como estoquista, né? E essas adversidades começavam, por exemplo, como o banheiro que ninguém queria limpar, né? Um estoquista tendo que limpar o banheiro. CLTzão, né? Então a gente tá lá, né? Mas assim, na hora que você vê essa adversidade, você fala assim, poxa, eu vou encarar ela, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E não como eu vi isso como uma ganância de olhar e falar assim, eu vou aproveitar isso para crescer. Eu vi como, cara, eu preciso arrumar isso, né? Uhum. E aí começou a ganhar um destaque, né? Então, esse meu primeiro emprego foi em 2007 ou 2008, se eu não me engano, né? Como CLT, estoquista. E nessa empresa eu saí de estoque em menos de 4 anos, eu fui trabalhar como assistente de compras, né? Então fui pro escritório e tal. Foram 3 anos mais ou menos. E aí... É perto de casa? Não, esse escritório... A loja ficava no centro de São Paulo, né? E o escritório ficava em Moema, né? Então é o clássico problema que a gente tem para quem trabalha... É que nós somos do extremo leste paulista e é aquele clássico problema, né? A gente acorda 5 horas da manhã, pega 2 horas de trem, depois volta mais 2 horas de trem para casa. Então você passava por esse problema, né? Esse caminho também desde sempre. Isso, cara, eu acredito que, né, é uma situação que ela é muito comum para, cara, 90% do GT, né? Uhum. Então, muito tempo eu fiquei trabalhando nesse projeto aí, e nessa empresa. Em 2011, foi quando eu comecei a atuar com marketing lá dentro, então foi um dos primeiros contatos que eu tive com a área. Eu já tinha muito decidido para mim que eu ia trabalhar com marketing, né? Uhum. Então, em 2009 foi a minha primeira tentativa de fazer faculdade, né? Eu entrei num curso de propaganda e marketing que 6 meses depois eu tranquei por questões financeiras. E aí foi o primeiro contato que eu tive. E na segunda vez que eu entrei na faculdade, que foi a que eu terminei, um dos donos dessa empresa, né? Ele chegou pra mim e falou assim, cara, você tá sendo no horário. Você tá sendo no horário. Cara, que difícil, né? Que difícil. Nossa, como que ruim, você tá no horário. Até se você tá vendo aí, eu venci, viu, meu amigo? Aquele toquinho eu sou um pouco rancoroso. Mas será? Não é, não. 2011. Mas assim, ele falou assim pra mim, cara, você tá sendo muito no horário e tal, você tem que entender que com 10 faculdades você não paga uma loja dessa. Nossa. Mas uma loja dessa se paga 10 faculdades. Aí eu respondi pra ele assim, mas a loja é sua, não é minha, né? Então, dali eu entendi que, cara, eu poderia ser o melhor que eu fosse, né, dentro do âmbito, mas tudo dependia também de quem estivesse ao meu lado comigo. E ali eu já não me via mais num ambiente saudável, né? Uhum. Então foi quando eu mudei minhas características e comecei a estudar mais, e naturalmente, né, e a mesma coisa que a gente acredita no budismo, quando você muda o seu interior, o seu ambiente se adapta a você, né? Uhum. Então, naturalmente, eles viram que eu não estava mais focado, não que eu era um mau funcionário, não que eu comecei a faltar, mas falou assim, pô, não adianta, e aí eles chegaram a um acordo de me desligar, né? Naquele período, assim, era uma empresa complicada também, né? Sim. Então, assim, eu trabalhava para receber 4 vezes no mês, né? Então, era bem complexo. Nossa. E aí,
eu precisava de algo que era mais estável para eu conseguir arcar com o custo da minha faculdade. Né? E aí você já estava fazendo áudio e vídeo? Eu estava fazendo publicidade e propaganda, né? Uhum. E aí eu entrei numa empresa, indústria, entrei na produção dessa empresa, ganhando um salário que era 3 vezes menor do que eu ganhava nessa última que eu fiquei. Uhum. E da mesma forma, até mesmo na entrevista o diretor falou pra mim, você tem certeza disso? Você tá rebaixando sua carteira e tal. E eu expliquei pra ele, cara, eu só quero estabilidade. Só quero uma empresa que vai me pagar de certinho no dia 5, só quero uma empresa que vai me pagar certinho no dia 20. E aí eu entrei nela e com 6 meses também recebi as oportunidades, né? Entendendo que lá dentro eu precisava fazer diferente, né? Também lembrando que não era uma ganância minha crescer. Eu só entrava e trabalhava, Você queria fazer o seu melhor que você pudesse sendo você. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre aprende, né, dentro do budismo é o respeito às pessoas, né? Uhum. E também foi uma coisa que eu apliquei muito, né? Então eu conversava com todo mundo que estava lá de igual para igual, sabendo que todo mundo tinha um potencial de transformação da sua vida, que todo mundo estava lá batalhando e também buscando as suas coisas, né? Uhum. Mas sabendo também que eu precisava dar cara a tapa, cara. Então as oportunidades que me apareciam lá, eu comecei a encarar de frente, né? E os BOs que ninguém resolvia, eu comecei a resolver. E aí, com um ano e meio de empresa, mais ou menos, eu recebi 2 promoções e eu fui pro marketing dela, onde eu atuei durante 5 anos. Foi um período bastante difícil também, até mesmo porque era uma fase de maturação e em questão de amadurecimento também. Uhum. Então tive minhas falhas, tive umas questões que me atrapalharam profissionalmente, que me atrapalharam em questão de relacionamento com pessoas. É aquela fase da adolescência que a gente sempre acha que tá certo, que... Sim, sim, normal. A gente sabe, né? E adolescentes, vocês não estão certos. Cara, e depois a gente vai entendendo, com o passar do tempo, que é uma fase que é natural, até mesmo na questão de desenvolvimento cerebral, né? A última parte que se desenvolve é a parte racional. Então, é quando a gente fala que o jovem tá agindo na emoção, é isso. Você está emocionado, amigo, né? Nossa, segurado. Mas assim, foi até uma fase de amadurecimento. E aí que eu comecei a ver as regras do jogo, né? Sim. Quando a gente pensa em questão de empreendedorismo, né? Quando a gente fala... Quando que você, nesse período, ali você já estava nessa outra empresa, você já estava na área de marketing, foi ali que a gente teve ideia, ou você ainda foi para uma outra depois, né? E aí, depois de 5 anos que eu falei assim, cara, eu não tô crescendo, eu preciso tomar cuidado... Porque eu não estava estagnado exatamente, assim, em questão de profissional. Então, aquele período eu conversei com o meu supervisor e falei, se tiver uma oportunidade, me desliga, né? E aí, a oportunidade que teve, ele me desligou, eu saí, e aí eu fui fazer produção audiovisual, e eu entrei em outra empresa, que foi nessa empresa que a chave virou, né? Muito através de um cara, aquele chamado Wagner Moscolini, né? E aí eu falo diretamente que esse cara que virou a chave da minha cabeça, né? E essa empresa eu entrei com a intenção de ficar 2 anos lá no máximo, né? E se em 2 anos eu não crescesse lá, eu ia sair. Né? Dito e feito, não por questões de ser uma empresa né? ruim, foi uma empresa que eu fiz você mesmo. Foi uma empresa que eu fiz diversos amigos. Muitos deles viraram clientes da agência depois que a gente... Sim, né? Então, o Wagner, que foi o cara que virou, na época que a gente abriu a empresa, foi um dos nossos primeiros clientes, né? Mas assim, foi lá que eu entendi, e até com o Wagner que eu entendi o quanto que relacionamento interpessoal é importante. O quanto que você sabe se relacionar com as pessoas é importante, independente se você empreende ou se você é CLT. Porque o que acontece? Quando você é um CLT, você pode ser o cara tecnicamente mais excelente dentro da sua área ou até mesmo da empresa. Se você é um cara que, desculpa o termo, é um cuzão, você não vai crescer, cara. Não adianta. Tem aqueles que chegam até, mas você não passa muito daquilo, né? Você chega até um certo ponto, ou a naturalidade do ambiente vai te jogar de fora dali. Exatamente. Então, assim, você pode ser o cara perfeito em questão de entrega técnica. Mas vai chegar um momento que o relacionamento vai te barrar. Porque oportunidades, elas são cedidas por pessoas. Essa frase ela é muito importante a gente entender. Que oportunidades elas são cedidas por pessoas. Quando a gente fala assim, uma oportunidade caiu na sua porta, ela não caiu na sua porta literalmente. Alguém que te encontrou via
algum lugar. Algum potencial, alguma coisa em você. Exatamente. Sim. Então, quando você entende que relacionamento ele é importante em qualquer âmbito. Então, você tem que estar pronto para as oportunidades que vão aparecer. Então, exatamente. Não ser um cuzão é uma delas. E assim, né? Assim, vamos colocar um contexto. Você é um cara que é um diretor. Uhum. Você tem um cara que ele te entrega tecnicamente muito bem, né? Mas você tem outro cara que ele te entrega mediano, ele te entrega o aceitável, só que ele é bom com todo mundo não gosta dele. Esse cara vai ganhar a promoção. Esse cara que vai ganhar a promoção. Não é o cara que ele te entrega tecnicamente muito bem. Porque o cara que te entrega tecnicamente muito bem, quando ele vira, por exemplo, um gestor, você pede um cara que te entrega tecnicamente muito bem e você ganha um mau gestor. Sim, né? sim. Então, ali eu entendi que relacionamento era muito importante pro meu negócio em si, né? Você não queria ser só o cara técnico, você queria ser o cara também presença ali que pudesse crescer profissionalmente dentro da empresa. Exatamente. E aí você fala assim, cara, mas a dificuldade que eu tenho de relacionamento é que eu não consigo, eu sou um cara tímido, né? Então, assim, é uma coisa que a gente naturalmente precisa entender. Alguns amigos vão discordar. Quem te conhece sabe que você vai discordar um pouco. Não que eu sou tímido, assim, mas, por exemplo, às vezes um cara vai conversar comigo e eu falo, cara, relacionamento é importante. Sim, sim. E ele vai falar, pô, mas eu sou tímido, eu não consigo conversar com as pessoas, entendeu? Achei que você tava falando que você é tímido. Não, eu sou tímido na frente das câmeras, assim. Agora, pessoalmente, eu sou um cara muito tranquilo, né? Dá 10 minutos aqui no podcast. Que isso. Falando bobeira. Não, mas é natural falar bobeira. Aí, o que acontecia, né? Esse Wagner, ele chegava pra mim e falava assim, cara, você é um cara que você tem uma veia muito empreendedora. Foi aí o seu primeiro contato? Com questão de empreendedorismo? Foi. Porque assim, na minha trajetória eu tive meus pais que empreendem desde que eu nasci. Você já foi bem tardio, então você teve um contato com a ideia de, colocar aquela sementinha na tua cabeça de que você poderia ter a sua própria empresa, foi ali. Foi. E assim, meu pai, ele é um CLTzaço, né? Sim. Então, e nada a julgar, cara. Acho que CLT gente boa pra caramba e é um profissional ferrado também. Não, CLT é vida, cara. A questão é que existem CLTs e CLTs, né? Sim. E CLTs precarizados, que é o que você já imagina do CLT. Mas assim, dentro da minha família, família assim próxima, eram poucos que tinham essa oportunidade. Meu pai tentou abrir empresa uma vez, mas é difícil, né? Porque é até um contexto complexo a gente abrir empresa. Então não é uma coisa que eu falo, se eu vou abrir uma empresa hoje, eu vou sair, né? Então você entende muito bem disso, porque também a gente passou por essas dores e a gente assumiu o risco, né? Pra quem conhece o Adam, quando a gente abriu a empresa, o Adam chegou pra mim e falou assim, cara, eu não posso errar porque eu tenho uma filha pra... E foi isso. Eu tenho uma filha pra manter. Porque a gente acabou chegando nesse ponto de eu sentar com o Khaled. Eu tô aqui pensando, se eu chamo de Khaled ou Anderson, mas Khaled. Da gente abrir a empresa, foi o que eu falei pra ele, assim, a minha filha nasceu e eu não tenho essa opção de errar, a gente vai fazer esse bagulho dar certo e ponto. Exatamente, isso. Então assim, e aí foi o primeiro contato que eu tive, né, dele falar, você tem uma veia empreendedora, né, e até eu entender o que era essa veia empreendedora, demorou, mas assim, o que eu entendi, eu conseguia enxergar o que estava de errado, encontrar soluções para isso. Só que ainda eu precisava lapidar muitas questões de relacionamento minha. Então, eu não sabia conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que sabem... Isso quanto tempo antes de eu chegar na conversa com você? Na verdade, foi no percurso mesmo, né? Então, assim, porque foi um período até que curto, 2 anos, né? Porque quando a gente conversou em 2019, que a gente falou da agência, você ainda ficou um tempo ainda para sair de lá, né? Eu estava entregando um projeto, que era um catálogo novo lá. E eu já tinha conversado com o meu supervisor direto, que era o Alexandre, que naquele período eu só sairia depois que eu entregasse isso, né? Então foi o período que eu saí de férias, eu abri a empresa, e aí em março a gente sentou para conversar. Abril a gente abriu a empresa, de fato, né? Então, assim, para quem imagina, quando a gente abriu a empresa, a gente tinha um total de investimento de R$0, né? Era o conhecimento que nós tínhamos, né? Era isso, era 2 notebooks, o conhecimento que a gente tinha e vergonha na cara. Exatamente. Não, né? Então, falta de vergonha na cara, né? Não, mas, cara, era muito complicado, porque quando o pessoal imagina e fala assim, nossa, cara, hoje onde vê
o status que nós atingimos, né? Acaba pensando que foi fácil ou que foi uma decisão tomada de, cara, eu quero empreender, né? Eu acho que depois que a gente, eu até comento com as pessoas, depois que a gente abriu a agência, abriu a empresa, eu acho que foi questão de 1 ano pra gente se sentir confortável com o que a gente ganhava. Confortável assim, está compensando o valor que a gente tirava no CLT. Mas assim, não sei se você vai se recordar, mas é um ponto que eu acho muito importante a gente mencionar. Não foi de primeira, né? Não. A gente abriu a empresa, ficamos ali 6 meses sem conseguir nada, né? Nenhum cliente. E aí hoje, nas 2 mentorias que eu faço, essas de empresas que estão acontecendo no mercado, eu converso com os caras assim, é muito importante você ter um plano de negócio. Uhum. E aí, quando... Qual que era o nosso plano de negócio? Não tinha. Nosso plano de negócio era, vamos abrir uma agência. É isso. Então a gente não analisou, né? E dentro do que a gente estabelece, até as dicas que nós damos, né? Esteve tendo um podcast esses dias falando sobre uma estruturação de planejamento estratégico de negócio, né? Então a gente simplesmente abriu a empresa sem estruturar o que nós chamamos de 4P. Né? Então a gente abriu o produto, Sim. Né? Mas assim, abrimos de uma forma... A gente não sabia direito o que Exatamente era que a gente entregava. Né? A gente entregava marketing, mas, tipo, exatamente o que a gente entregava. Aí mas você lembra qual que foi o nosso primeiro contrato? Agora eu tava buscando antes da gente vir pra cá. Cara, era aquele de metais, será? Não, era... do lançamento de... Escola de inglês. Lembra da... verdade. Lá do interior... Verdade. Foi esse nosso primeiro contrato, a gente desenvolveu o site dela. Então. E aí foi uma questão, a gente inicialmente estava muito focado em produtos fixos, né? Sim. Ou era identidade, isso não paga a conta, né? Porque a conta ela chega todo mês. E foi que a gente entendeu que a gente precisava mudar o tipo de produto que nós tínhamos. E aí abrimos as questões de produtos recorrentes. Foi aí que nós montamos os primeiros pacotes. E a gente também não entendia muito como era a estrutura desses primeiros pacotes. A gente foi testando, foi fazendo e a gente foi fazendo. O pessoal fala imagina que só porque nós somos publicitários ou marqueteiros, né? A gente já sabe sobre isso. Não, a gente é uma porrada. E aí até a gente conseguir entender o que era o negócio, durou quase 8 meses aí, né? Uhum. Durante esse período aí, são pessoas que são super especiais, que são os meus pais e minha esposa, né? Que eles que mantiveram a minha vida nesse período aí, porque não mantiveram minha vida porque eu ia me matar, pessoal, não era isso. Não, no sentido financeiro. Exatamente, também, né? Então assim, é muito difícil porque foram 8 meses sem receber R$1. Teve um outro trabalhinho que a gente fez, mas, cara, não pagava era menos conta. do que a gente precisava para sobrever. Assim, a gente tentava sobreviver com o mínimo do mínimo. Ali. Exatamente. Então, e ali em questão de final de 2019 foi que a gente começou a engrenar mesmo. E aí 2020? Cara, 2020 tem gente que imagina assim, né? Fala assim, nossa, vocês estouraram, né? A gente trabalhou muito tempo de graça, né? Porque não sei se você se recorda, a gente montou um plano que a gente recebia depois de 6 meses. Então a gente montou alguns planos, né? E falou assim, gente, cara, tá todo mundo desesperado, ninguém tava se planejando para pausar, né? E aí entra um pouco de humanidade, né? Hoje as empresas que elas têm uma cultura, né, implementada, são empresas que elas se sobressaem no mercado, né? Então ali a gente estava começando a criar a cultura da P3A, né? E aí quando a gente fala de cultura, a gente fala de estruturação também, né? E aí entra brand, entra tudo isso daí que quem entende e sabe a importância, né? Então ali a gente estava começando a criar a cultura da P3A, que era uma marca uma agência humanizada. Você continua assim. Eu saí, você quebrou o humanismo dela? Não, a gente ainda é assim. Então tá. Né? Um pouco mais com IA, mas a gente ainda é assim. Então, voltando a falar sobre esses desafios, né? Era isso, né? A gente entendeu que a gente precisava ser um pouco humanista nessas questões. Sim. E trabalhamos de graça durante um tempo, né? Trabalhamos ali cerca de 15, 16, 17 horas por dia. Até mais, né? Porque, pra quem não sabe, foi nessa época, quando eu conto o relato de quando eu comecei,
eu larguei também o CLT e falei pra Samantha que eu ia empreender, né? Então, eu vou empreender porque só o meu salário dela não tava dando. Como se empreender fosse dar alguma coisa melhor, né? Obviamente deu certo. Mas nessa época que eu tive um burnout por trabalho, né? A gente trabalhava muito nessa época. Era um negócio assim por mais que a gente não saía de casa, mas a gente acabou ali prejudicando em questão de saúde do quanto a gente queria se dedicar e fazer o negócio dar certo. E assim, aí a hora que você começa a não ver saída, né, foi o momento que a gente reafirmou as questões empresariais, né? A gente teve que olhar para o interior da empresa e falar assim, o que eu tenho que mudar? E aí, naturalmente, a gente entendeu que precisava escalar, né? A gente precisava de pessoas agregadas ao time, né? Não dá pra você fazer tudo sozinho. A gente ficou uns 2 anos trabalhando. Só eu, você e a Samantha cuidava do administrativo e financeiro, mas não dá. Então, hoje a gente tem a facilidade de, dependendo de você ter uma inteligência artificial que vai diminuir o seu tempo de produção. Não, hoje a gente tem a condição da gente estar 4 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde fazendo um podcast enquanto a nossa equipe está trabalhando. Hoje a gente tem essa condição. Naquela época a gente não podia fazer isso. Exatamente. Então, assim, era uma questão... Mais ou menos, né, Bárbara? A social media tá aqui, ela tá dando risada. Mais ou menos, mas assim... Tá trabalhando lá. Então, mais ou menos. Então, assim, a gente imagina que a gente precisa de pessoas também, né? Então, você vai chegar no seu limite de produção. Então, você que é empreendedor, você tá falando assim, cara, eu tô no meu limite, né? E quando alguém perguntar e falar assim, quando que eu preciso contratar uma pessoa para minha empresa? Na minha visão, é quando você olhar e falar aquilo, que se você continuar nesse ritmo, isso vai afetar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Não dá pra você fazer tudo. Não dá pra você fazer tudo com a máxima excelência que você quer. Isso é impossível. Não dá pra você atender o cliente, não dá pra você produzir, não dá pra você fazer o marketing. Esquece. Se você quiser fazer tudo, você vai... Exatamente. Então, assim, até um parênteses, né? A gente imagina que a gente que é marqueteiro fica pé da vida quando alguém chega e quer fazer o nosso trabalho, né? Sim. Mas se a gente não tomar cuidado também, a gente começa a fazer o trabalho de outras pessoas também. Então eu vou lá querer me meter no financeiro, né? E aí a Samantha ia comer meu toco. Mentira. Mas assim, eu vou querer me meter como financeiro, eu vou querer me meter como jurídico. Cara, você quer entender de jurídico? Contrata uma assessoria jurídica. Você quer financeiro? Contrata um BPO, contrata alguém que vai cuidar disso aí. Contabilidade, contrata um contador. Às vezes é um recurso a menos que você vai ter, mas que vai te dar menos dor de cabeça e menos você vai poder se focar naquilo que realmente importa para tua empresa, né? Exatamente. Quer fazer negócio, quer fazer... Eu acho que você tocou no assunto do network, de relacionamento. O empreendedor que se torna empresário, né? Porque eu acho que empreendedor, eu posso ser um CLT empreendedor também, né? CEO de MEI? Brincadeira, galera. Eu fui CEO de MEI. Eu de MEI. Mas o cara que é empreendedor e empresário, ele tem que focar em fazer negócio, que é criar relacionamento, trazer negócio para a empresa, fazer a empresa gerar mais lucro do que ela tá gerando agora. Exatamente. Então, assim, foi um momento que a gente reconstruiu. A pandemia foi um momento muito complexo aí na nossa sociedade, mas foi um momento de boom digital também. Sim. É aquela coisa, né, que falavam, tipo, o que iria acontecer nos próximos 10 anos aconteceu em 1, né? Tipo, no digital. Então foi um momento que, infelizmente, foi complexo, mas a gente ganhou muito dinheiro porque todo mundo queria migrar pro digital. A gente acabou dando uma sorte nesse sentido. E aí a gente conseguiu fazer a agência crescer. E aí a gente volta num ponto que nós crescemos de uma forma não estruturada. Posso dizer assim, né? A gente, como qualquer empreendedor, às vezes acontece um boom na sua empresa que você fala, putz, o que tá acontecendo? A gente foi aprendendo conforme foi chegando os problemas. Exatamente. Então, se a gente foi tomando porrada dali, tomando porrada daqui. E eu lembro que chegou um momento que a Samantha olhou pra gente e falou assim, a gente precisa estudar o financeiro, né? Precisa entender o que tá acontecendo aí, né? DRE, não sei o quê. Vamos estudar fluxo, né? E aí foi quando eu olhei e eu falei, cara, eu preciso entender como funciona tudo isso, né? Então, se eu tenho uma dica para empreendedor, assim, que tá crescendo, cara, entenda de financeiro.
Não precisa saber fazer. Exatamente, mas para você entender o que está acontecendo na sua empresa e entender também o que é importante para sua empresa. Não. O que é importante para sua empresa. Então você tem que entender o que é como controlar entradas, saídas, fluxo de caixa, como que você vai fazer investimento. Eu vou te falar que hoje eu ainda não entendo, né? Mas eu tenho essa vantagem. Eu tenho uma vantagem. Então, assim, hoje, depois eu entendi isso daí, né? Mas assim, são coisas que a gente precisa ir lapidando como empreendedor. Que você falaria assim? Beleza, você falou do financeiro é uma. Mas você listaria algumas coisas que você acha que o cara que é empreendedor, empresário? Obviamente, você tem aquele cara que é só o empreendedor que ele faz ele mesmo, tal, e tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai ficar com a empresa dele. Aquele cara que quer escalar o negócio dele, quer fazer o negócio dele crescer, ele quer ser alguém que vai fazer mesmo uma empresa com funcionário, com gente. Quais são os principais pilares que o cara deveria aprender? Cara, com o tempo eu aprendi que processos são muito importantes. Então, assim, cara, se você pensa que sua empresa, você deseja que sua empresa tenha uma proporção considerável daqui a alguns anos, né, um médio, curto, até mesmo um longo prazo, um médio prazo, que você comece desde agora a estruturar processos. Né? Entender certinho onde entra, onde sai cada coisa. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir estar em todos os locais. Então, por exemplo, hoje eu tenho a Zenano Publicidade, né? E eu tenho a M4H junto com a Maísa, que é minha sócia, né? E eu tenho essas mentorias. Então não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu preciso fazer para essas empresas continuarem rodando enquanto eu não estiver lá? As pessoas elas precisam saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Né? Não depender de você. Não depender de você. Horas por dia. Então, assim, uma empresa autossuficiente, né? Uma empresa que as pessoas elas sabem como solucionar problemas, sem que o dono esteja toda hora dando pitaco lá. E você também entender, né? O segundo pilar é entender que empresas são feitas por pessoas diferentes de você. Né? Então, às vezes, não é a sua opinião que, cara, não é um... Você pode montar uma empresa ditatorial se você quiser e falar que é uma empresa... É sua, né? É sua, cara. Mas, cara, você vai tomar na cabeça toda hora. Porque empresas são feitas por pessoas diferentes. Então, na M4H, por exemplo, nós temos todas as pessoas que são contratadas e até as mesas internas, a gente tem uma análise de perfil comportamental, que é o DISC, né? Que até a nossa consultora Juliana Quasi, ela faz toda essa análise de perfil pra gente. Então a gente sabe que a gente tem pessoas que são analistas, que tem as pessoas que são executoras, tem pessoas que são comunicadoras, então as pessoas que são planejadoras. Né? E também tem as pessoas que são planejadoras e então assim, são perfis diferentes, né? Então, com isso, a gente entende que pessoas, elas são diferentes umas das outras, e a gente entende como lidar de uma melhor forma com aquele... Então, processos e gestão de pessoas seria isso. O segundo... Primeiro processos, né, em relação a isso daí. O segundo é você entender que você tem que lidar com pessoas, e aí parte do relacionamento. Esse relacionamento interno, você está dizendo? Qualquer pessoa. Não, mas é o relacionamento com a equipe e também esse relacionamento externo com fornecedor, com cliente. Você tem que saber se relacionar com pessoas. Tá. Independente se são pessoas internas ou externas, você tem que saber lidar com pessoas. Você vai saber que, por exemplo, você vai saber que tem cliente que é do perfil X, tem agências hoje que elas são avançadas nessa questão e elas fazem análise de DISC até de clientes. Para entender como se comunicar. Então, são clientes que são executores, são clientes que são planejadores, então, são clientes que são analistas, que são clientes mais quietos, são clientes que são comunicadores, que falam mais. Então, tudo isso daí é você entender como se relacionar com pessoas. Então, para mim, o segundo ponto mais importante, e o que mudou essa minha trajetória de vida, é entender como se relacionar com as pessoas. Então, você vai saber também que nem todo mundo vai gostar do seu jeito. Faz parte. Faz parte. Eu acho que esse é um ponto legal, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de começar alguma coisa. Mas já deve ter várias empresas que fazem isso, Tem gente que não vai gostar de como as outras empresas fazem e vai gostar do teu jeito, como também não vai gostar do teu jeito e vai gostar do outro. Então, e faz parte. Cara, em questão de
estrutura, em questão de entrega, em questão de excelência, pode ter diversas agências que são melhores que eu. Sim. Né? Mas eu ganho muitos clientes na questão do relacionamento. De você saber e ter empatia com o cliente, de você saber e ter empatia com o funcionário, você saber e também ter empatia com quem está ali com você, né, no decorrer do dia a dia. Então, os processos também, eles são feitos por pessoas, né, as pessoas que vão estar dentro desse processo. Então, para mim, esse é o segundo ponto. Em questão de administrativo também, né, que é a questão de terceirização que eu falei ali. A questão de divulgação, eu preciso entender que eu preciso divulgar minha empresa também. Sim. Não adianta, aí a gente entra novamente naquele mix de 4P, que eu tenho o produto, né, o preço, a praça e o último é a promoção ali, né, eu preciso divulgar que eu existo. Então não adianta você ser muito bom em tudo que você faz, você ser um cara ótimo em relacionamento e você não souber como se divulgar, né? Então hoje a gente é disponível aí na mão de diversas mídias, né? A gente tem Instagram, Facebook. E é importante para o empreendedor, para o empresário, ele conhecer, novamente, não como fazer a coisa acontecer, mas sim entender quais são essas mídias, como elas funcionam, entender esse básico de... Por exemplo, chega aqueles caras da agência, e eu acho que é o que a maioria do empreendedor deve passou por 2, 3 agências. Aí chega a agência e fala, o KPI do budget do último semestre. Você tem que saber o que significa esses KPIs, esses nomezinhos básicos. Não, sabe o que é foda? Aí você falar de saber se relacionar com pessoas. Uhum. Você lembra que assim, você é um cara que você é extremamente técnico, você é muito bom nisso daí. E aí lembra que a gente no começo falava, menos termo técnico? Sim, sim. Então assim, você vai falar pro dono da transportadora que hoje tem 50 caminhões, o Tião, que ele quer investir em propaganda, que é KPI, ele vai falar que peça que é essa peça do caminhão é essa, né? Entendeu? Então assim, é um ponto muito importante. Mas do outro lado, o empreendedor também tem que ter esse... Você tem que saber o que é. Buscar o que é essas... O que é um Facebook, o que é um Instagram, como isso daí funciona. Principalmente, que é um ponto que você já falou bastante também em diversos podcasts que você participou, que é entender realmente quem é o seu persona e o seu público. Então não adianta você, às vezes, falar assim, eu tenho 50 mídias disponíveis e eu vou atirar nas 50. Primeiro que você vai precisar de grana para isso. De grana, né? E assim, se você tem conhecimento de onde seu público tá e de quem é seu público, você vai conseguir concentrar energia na mídia correta. Né? Otimizar custo, esforço. Cara, eu tenho um mínimo ali para investir, eu vou ser certeiro. Sim, sim. Né? Então, perder um tempo maior mirando em vez de tentar tirar em tudo. Tem gente que chega para mim e fala assim, cara, eu quero fazer LinkedIn. Aí você olha o produto do cara, casinha pet. Você fala, cara, por que você vai vender isso no LinkedIn, né? Então você não precisa. E não precisa investir, você vai jogar dinheiro fora. Talvez ali para você ter uma autoridade, mas, cara, tem que ser uma análise muito profunda e saber fazer exatamente para conseguir utilizar da plataforma para isso, né? Uhum. Mas é isso, de entender realmente onde o seu público tá, né? E aí, por último, fechando, né, é a questão de resiliência, né? Empreendedor, ele vai ter bons momentos, mas ele vai ter diversos momentos ruins, né? Muito mais ruins do que bom. Então, galera, assim, no dia a dia, se a gente fosse contar, seriam muitos mais ruins, com vontade de desistir do que... Não, então assim, uma... Eu acho que é um outro ponto que vem muito da nossa prática budista, né? Que não é só pedir, não é só querer, é também o ponto de agradecer pelas coisas que aconteceram. Traz um pouco dessa resiliência, né? De você ter esse poder de resiliência, né? Então assim, até eu converso com a minha sócia direto, conversando com a minha esposa, né? O ano de 2024 foi um ano bastante difícil em questão de adaptação. Foi um ano que eu entrei peguei outra empresa, então são 2 empresas para fazer gestão, mais às vezes as mentorias, enfim. Né? Então assim, nem tudo sai como você quer. Né? E dentro do empreendedor, quando a gente pensa em empreendedorismo, a galera só vê eu tenho a oportunidade de ganhar o quanto eu trabalho. E às vezes você vai trabalhar demais e você não vai ganhar nada também, né? Então, principalmente assim, no começo. Principalmente no começo. Então assim, eu tive uma alavancagem financeira legal, naturalmente, depois
depois que eu comecei a empreender. Só lembrando, né, que em 2000 talvez um pedaço que a gente não falou, né, em 2023, final de 2022, sim, eu tava me sentindo estagnado. Não vai começar a chorar, tá? Mas assim, não foi uma questão de... Galera que sempre pergunta, a galera sempre me pergunta, né? Nossa, mas vocês brigaram? Tal? Não, a gente nunca brigou. Pra contextualizar, a gente tava com um escritório no centro da cidade, da maior cidade aqui do Alto Tietê, de Mogi. A gente gastou uma grana pra arrumar aquele escritório. A gente tava com o escritório, com gente lá, tava atendendo, acho que a gente tinha uns 12 clientes na carteira, fixos, né, que pagavam pra gente. E aí, no finalzinho de 2022, começou a chover e o prédio era velho, né? Nossa, aí começou a chover dentro do prédio, o dono do prédio não queria arrumar. Nossa, aí a gente decidiu mandar todo mundo home office. Já tava movimento, todo mundo queria ir, né, pro home office. Sim. A gente mandou todo mundo pro home office e aí nessa transição da agência pro home office foi que... Então assim, na verdade, de outubro até dezembro ali de 2022, eu já me sentia... Assim, galera, eu não consigo me dedicar o tanto que eu precisaria, né? Eu não diria que era um burnout nem nada, mas era uma questão de sentimento mesmo, de falar assim, cara, eu queria me doar mais, mas eu não tinha aquela chama, né? Então... Chegou ali no final de 2022, né? 22. Eu conversei com a Samantha e falei assim, cara, é o seguinte, eu tô saindo. Foi no final de 2022, ficou até fevereiro de 2023. Exatamente, eu só saí. Falei assim, galera, tô saindo, pode ficar com tudo, né? A gente só me dá uma cadeira. Uma cadeira? Me dá uma cadeira, uma mesa, né? E um monitor. Tá com a cadeira ainda? Não. Já é. Essa cadeira veio história. Mas assim, a gente, quando entende um pouco de negócio, facilitou eu abrir a Zanano, né? Então, para quem me pergunta também, a Zanano, vou falar o nome do significado da Zanano, para quem não sabe, né? Zanano, quando eu fui escolher o nome, tava muito difícil, né? E aí eu juntei meu nome e o nome da minha esposa, que é a N de Anderson, a de Natália e N de Novaes. E o Z? O Z é uma história muito à parte, que é pra não ficar uma fonética ruim. É só pra não ficar fonética ruim. Aí ia ficar meio anuna, assim, que não ia dar muito certo. Não ia ficar legal de falar. E aí, né, então só foi um parênteses que a gente voltou aí. Quando a gente abriu a Zanano, eu já tinha um plano de negócio estruturado. Foi diferente do que Foi diferente, né? Então ali eu já sabia que eu tava só, que quando eu tivesse minha fase ruim, eu não ia ter o Adam e a Samantha pra me segurar ali, né? Então, cara, eu precisava dar cara a tapa todos os dias, né? E aí fui crescendo, né? E aí em 2024 eu recebi o convite da Maísa para fazer parte do M4H, né? Então, assim, foram anos bastante intensos, né? Então a vida de empreendedor, ela nem sempre vai ser um sucesso. Por isso que naturalmente ela sempre fala pra mim assim, cara, você precisa de terapia. Não porque eu tenho um parafuso solto nem nada, que isso é natural. Mas ó, eu vou te falar, eu era uma pessoa, eu acho que a gente, né, tipo, nas nossas brincadeiras, a gente sempre brincou com isso, assim, fazer terapia o quê? Essa coisa meio de homem, né, que não quer. Mas, cara, depois que eu comecei também a fazer, cara, assim, obviamente faz um tempo que eu não vou, devo voltar. Percebi. O pessoal percebeu, tá uma aura estranha, né? Você também? Tá, um abraço. Mas é uma coisa que eu acho que esse paradigma, principalmente para quem é empreendedor, para quem empreende, é necessário, assim, eu acho que é um negócio que a gente deveria quebrar esse... Então, assim, na verdade, até assim, complementando, né, a terapia, ela veio para me esclarecer muitos pontos, cara, que eu sempre deixei em abertos, né, então começou a me fechar janelas. Quando eu falei para você, assim, as pessoas, é natural as pessoas não gostarem de você, não foi uma coisa que agora que eu entendi, assim, eu sempre me questionei muito isso. Então, às vezes eu fazia brincadeira com a pessoa, e eu sempre busquei muita aceitação, né, então sempre, cara, esse cliente precisa me adorar, né? E se naturalmente às vezes o cliente ele tá de saco cheio, que ele também às vezes é um empreendedor que tá com os problemas dele, ele não quer saber de você, cara. Né? Faz parte. E é isso, então na época que eu comecei a terapia, foi a hora que eu comecei a virar a chave nisso, entendeu? Eu comecei a perceber que
você precisa entender o seu negócio e fazer as suas entregas, e é isso. O relacionamento, ele vai fazer parte de as pessoas às vezes gostar ou não de você ser um cara legal e tal, mas você pode ser o cara mais legal do mundo. Se sua empresa não estiver entregando, o cara vai deixar de ser seu amigo, entendeu? Então, assim, o seu amigo, né? Sim. Amigo até a hora que ele tá pagando o teu contrato, né? Depois entendeu? disso acabou, né? Então, assim, são pontos que me fizeram refletir bastante no ano de 2024, né? Gestão de pessoas não é fácil. Nossa, eu acho assim, quando a gente abriu a agência, tinha muitos pontos que eu conhecia muito. Obviamente, a gente conhecia muito da profissão, conhecia muito dos nossos processos, né, de desenvolvimento, da profissão como um todo, a gente conhecia bastante. A gente tinha o auxílio da Samantha na parte administrativa e financeira. A gente tava legal. Cara, mas tem a parte de vendas, eu cresci na parte de vendas. Mas teve um ponto que eu também achei que, em 2024 também, que é essa parte de gestão de pessoas. Eu acho que esse é um ponto muito importante para quem é empreendedor, para quem é empresário, e é pouco, eu ainda acho que é pouco falado entre os empresários, assim. Eu fui buscar fora também essa parte de como lidar com isso, como lidar com pessoas, principalmente equipe, né, fornecedores, porque é aquilo que faz a agência continuar tendo os contratos que tem. Então, a gente deixou da gente parar de entregar, né? Então, quem entrega agora são os nossos funcionários. Então, como que a gente faz essa gestão para que eles estejam bem para fazer essas entregas, né? Então, assim, principalmente entendendo, assim, na minha visão, de que entendendo que cada pessoa vai ter o seu ponto forte, seu ponto fraco, sim. E também assim, cara, é muito difícil mesmo, né, a gente fazer gestão de pessoas, ainda mais quando a gente tende a ir com o falado comum. Sim, né? Sim. Então, hoje a gente tem uma polêmica muito gigante no digital, que é em relação à geração Z, né? Não só no digital, né? Então, assim, no geração Z e tal. Então, cara, a geração Z já tá batendo seus 27, 28 anos aí. Então, eles estão, às vezes, entendendo e com as mesmas dificuldades que nós temos. Como que eu vou saber falar com esse cara? Né? Como que eu vou fazer ele entender que é importante ele entregar aquilo no prazo? Né? Então, assim, é uma dificuldade? Mas a partir do momento que você tem empatia e entender que às vezes você também teve no lugar dele, se torna um pouco mais fácil. Para mim facilita um pouco, porque eu fui CLT muito tempo também, né? Então, esteve do outro lado. E eu ouvi cara dizendo para mim que uma loja paga 10 faculdades. São coisas que a gente ouviu que a gente não gostaria de falar, que os outros ouvissem, e principalmente da nossa boca, né? Então a gente às vezes se policia um pouco com isso. Sim, mas assim, vai acontecer. Acontecer de você falar uma besteira às vezes, vai acontecer de vocês às vezes ser mal interpretado, porque... Até mesmo sem querer, tentando ser você teve experiência recentemente, né? Tentando ser a melhor pessoa do mundo, mais compreensiva do mundo, cara. As pessoas vão acabar... então assim, isso é um parênteses que eu nem vou falar aqui, porque vai que essa pessoa me segue, né? Mas assim, são pessoas. Exatamente, não tem como você controlar o comportamento da pessoa. Sim. Então, às vezes você vai chegar pra pessoa e falar do jeito mais manso do mundo, que porque o projeto tá atrasado, ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder tirar o feriado prolongado. Cara, você não tem como controlar. Às vezes essa pessoa vai te odiar. E aí, enfim, então você tem que saber... nem era uma obrigação sua dar esse feriado, mas você, estou sendo então, o melhor assim, cara. A minha funcionária já me olhando dali. Então, assim, não tem muito o que você fazer, cara. Você precisa... As coisas precisam ser entregues e faz parte do jogo. E você tá lá, né? Então, cara, mas quando você chegar no dia de pagamento e você pagar essa pessoa, você der um bônus, você der uma promoção, ela vai entender. Faz parte da cultura também da empresa. Exatamente. Né? E acho que um dos principais desafios, até puxando pro final, já é a questão da gestão de tempo, né? Cara, a gestão de tempo ela é muito complexa também para quem empreende. É você entender o momento que você precisa... O seu tempo, né? Você precisa desligar o computador, você tem família, você tem... Tudo, né? Gestão do seu tempo. Você tem família, você tem esposa, você tem outros negócios, você tem que curtir, você tem que estudar. Estudar, que é uma coisa se manter ativo, você tem que praticar exercício, né? Você tem que fazer diversas coisas. E quando você, por exemplo, tem um horário fixo um horário fixo de entrada e saída, é muito mais fácil. Mas quando a gente é CLT, meio que é obrigatório, tem que cumprir aquele horário, eu entro às 8, saio. Por que quando a gente vira empreendedor, isso acaba?
Não, esquece. Não, é uma pergunta que eu me faço. Se você achar a resposta, você me dá. Mas eu acho que é isso que você falou, né? A gestão do nosso tempo. É a gente tentar se comportar. Porque quando é pros outros, eu entro e saio no meu, eu vou prejudicar minha saúde, prejudicar mentalmente com a minha família, o relacionamento com a minha família. Mas uma coisa que a gente precisa também avaliar é que a gente virou empreendedor na era de transformação digital. Né? Então, quando é empreender no início dos anos 2000, quando o único ponto de contato seu era e-mail, era maravilhoso. Você só respondia e-mail na hora comercial. O cara não ia te encontrar de noite. Não, pergunta pro nosso pai, pro nosso avô, que você vai ter uma call com um cliente 10 horas da noite. Então. Não, pra eles era... Hoje em dia você tem que dar em 4 lugares ao mesmo tempo. Então, você, por exemplo, eu abro o WhatsApp... O WhatsApp Business aqui, eu tenho tipo 47, 48 grupos ativos de cliente e tudo com etiqueta de pendente resolvido. Então eu tento me organizar assim. Nem sempre vai dar para dar conta de tudo, né? E principalmente eu tenho que às vezes entender que, cara, não vai dar para eu fazer isso hoje. Né? Então eu preciso tudo bem, né? Tudo bem. E tudo bem, eu preciso tirar um tempo pra conversar com a minha esposa, eu preciso tirar um tempo pra jogar. Pra gente jogar. Quem não sabe, a gente joga. A gente joga, eu preciso de um tempo pra ir pra academia, eu preciso de um tempo pra me relacionar socialmente. Né? Então... Porque novamente a gente pode voltar no ponto inicial que você comentou, que o relacionamento é um dos principais pontos para nós que somos empreendedores. Abrir portas, não adianta, cara. Você não vai mudar o mundo sozinho. Você pode ser o cara mais fodástico que for assim. Se você não conseguir ser um cara muito bom de relacionamento, ninguém vai comprar a sua ideia. É isso, é basicamente tudo isso, né? E aí, né, essa gestão do tempo, hoje a gente tem diversas mídias, né, até uma delas você me apresentou, né? Isso, desculpa, ferramentas, né? Então a gente tem o Trello, tem o Notion, tem o... Você tá usando qual agora? Não, eu uso o Asana agora. Asana. Muito bom. Eu falava Asana, eu não sabia. É, Asana. Eu não sei, sei lá, eu falo Asana, eu tô falando errado. Tá falando errado? Tem 3 anos que eu uso a ferramenta, eu falo errado. Eu não sei, eu tô usando, a gente usa o Trello lá, tá tentando fazer a implantação do ClickUp. Mas assim, tem um monte de ferramenta. Você tem um Notion. A gente também usa para controlar minhas tarefas o To-Do List, acho que é assim que fala. To-Do List. Tem o Keep do Google, né? O Keep eu usava mais quando eu tinha Android, porque aí ele estava integrado ao celular, né? Sim, aí tem... eu uso muito o Google Agenda. Eu acho que eu não consigo fazer... Essa aí não tem como viver sem, Não né? tem como viver sem. Mas essa questão da gestão do tempo ela é bastante importante, né? E aí, fechando, né? É entender que, cara, a gente precisa planejar, né? De uma forma muito concreta, né? Aonde eu quero estar, né? Então, quando a gente fala de planejamento, né? De empreender, a gente vai ter diversas ideias, né, em diversas situações diferentes e contextos. E aí o que eu pratico hoje para me ajudar bastante é a materialização dessas ideias. Eu preciso gravar elas em algum lugar. Tá, né? Como que você faz isso? Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Khaled. Um grupo você e você? E lá dentro, assim, nós são 2 pontos, né? O primeiro é em relação a isso, né? A gente às vezes precisa fazer várias coisas, eu vou e eu materializo. Então, é uma ideia, é uma tarefa que eu tenho que fazer, eu vou e eu escrevo na hora. Isso é legal. Né? E o segundo é que eu entendi que eu precisava de um rumo. Né? Então, nos últimos 6 meses, eu estou fazendo um replanejamento estratégico de todas as empresas. Eu ia até entrar nesse assunto que você me comentou sobre uma empresa, uma empresa que está te ajudando a fazer isso daí. O Alexandre Branco, né? Ele foi meu gerente de marketing na Brinquedos Bandeirante. E ele, fazendo propaganda dela aqui. Paga nós. E aí ele entrou em contato comigo, a gente começou a trocar figurinha e eu falei, pô, eu quero, né? Como que ele funciona, tem uma empresa tal. de gestão de... Ele tem uma empresa de consultoria de planejamento estratégico, ele é um cara bastante acadêmico nesse sentido. Sim. Aí, né? Então ele foi, cara, um dos caras que me direcionaram na época que eu tava começando na área de comunicação e hoje a gente troca uma figurinha de igual para igual, né? Então... A gente sentou, tá refazendo todo o planejamento estratégico da empresa para 5, 10 anos. Legal. Né? Então, colocando em planilha mesmo, ação por ação que eu tenho que tomar. Eu acho que tem aquela visão de, a gente trabalha tanto tempo próximo disso, mas quando você pega o cara ali que manja, que faz aquilo ali, consome aquilo todo dia, você olha para um mundo assim que fala, caraca,
por mais que eu mexo com isso quase todo dia, marketing, comunicação, planejamento e tal, então, outra coisa, né? É complexo, porque ele começou a me apresentar um mundo que eu falei assim, velho, o que eu faço com isso aqui agora? E aí eu tenho que atrelar tudo isso daí já às minhas demandas diárias, enfim. Mas assim, é muito importante você entender para onde você quer ir. Sim, né? sim. Então você vai falar assim, cara, mas por que eu tenho que pensar nisso? Imagina que você é um empreendedor que está começando agora, e você é um cara que está trabalhando aí 12, 13 horas por dia para conseguir. Você imagina que daqui a pouco você tem 55 anos, você não vai conseguir mais trabalhar da mesma forma. Eu vou colocar 2 pontos aqui interessantes sobre isso. Tá? O primeiro, onde você acha ou quanto tempo a gente demoraria para estar com a P3A como está hoje, se a gente tivesse tido esse planejamento com a consultoria? Uhum. E para quem está começando, precisa começar com a consultoria? Talvez com a consultoria em si... É caro. O que é caro pra você? Pra assim, gente que, como você falou, começamos com R$0, era caro. Se você tiver um investimento, sim, se você tiver um dinheiro, cara, vai dar um direcionamento legal. O importante é você começar, mas a partir do momento que você tenha a condição de conseguir arcar uma consultoria, que é uma consultoria que eu tenho a facilidade de ter o ali perto, então a gente conseguiu fazer um jogo legal, mas é uma consultoria que é para empresa que tá num ramo assim, já estabelecido no mercado, né? Uhum. Com certeza a gente teria menos porradas dentro da nossa jornada. Menos, que nem o ChatGPT gosta de dentro da nossa jornada, né? Uhum. Então, assim, a gente apanhou demais por precificação. A gente apanhou demais por estabelecer expectativa versus entrega. Sim. Né? Então, você vai... Às vezes você entrega muito mais. Cara, entregar muito mais do que você cobra não é errado. Mas às vezes você está dedicando muito tempo naquela entrega que você poderia estar retornando muito mais financeiramente. E não é só ter aquela entrega, mas mostrar valor pelo muito mais que a gente está entregando. É isso, entendeu? Então, assim, será que a sua estrutura ela está de acordo com o que você está prometendo? Uhum. Então, são vários pontos, né? Quanto que você quer de equipe daqui 5 anos? Então, assim, é isso, é materializar quem eu quero ser. Né? E por que tudo isso daí? A partir do momento que você começa a entrar na sua rotina diária, você acaba esquecendo, às vezes, o que você falou ontem. Sim. Né? Então, quando a gente materializa, coloca isso em ação, coloca isso em planilha, a partir do momento eu vou ali, vamos fazer uma reunião de follow-up, né? Ou acompanhamento, para quem é portuguesado igual eu, vamos fazer uma reunião de acompanhamento aí do planejamento estratégico, né? Então, naturalmente... E esse planejamento estratégico não é só em marketing, é em tudo, né? Planejamento estratégico de negócio. Desde o financeiro, pessoas, tudo. Mas, basicamente, é tudo isso, cara. Então, que legal. Tem alguma dúvida aí que você... Não, dúvidas eu não tenho, né? Que eu te conheço. Mas eu acho assim, é interessante que muita gente vai achar que você veio aqui pro podcast pra gente falar de comunicação, de marketing, de branding, que são coisas que a gente entende muito. A gente consome isso todos os dias. E trazer essa outra visão de negócios, porque a gente construiu um negócio juntos, você agora tem as tuas coisas, eu tenho as minhas coisas, e a gente trazer essa visão de construção de empreendedor e dos problemas que a gente passou para chegar até onde a gente chegou. Sim. É bem importante trazer essa visão de que a gente também hoje já não está mais tão focado somente nas coisas que a gente acabou estudando e faz ali, mas também tem toda uma estratégia de negócio, principalmente de network que a gente faz e que a gente construiu hoje. A visão que eu sempre defendo pra galera é que assim, tem diversas... hoje o que mais tem é conteúdo aí na internet falando como você tem que empreender, né? E aí você vai falar, cara, que legal, esse cara é empreendedor, filho. Aí você vê o cara tinha 1 milhão pra começar a investir. Aí é fácil. Então eu falo pro cara, eu tento transmitir, porque a minha questão de empreendedorismo não é uma coisa que foi estudada ou que foi incentivada internamente na minha família, mas naturalmente através dos meus relacionamentos, naturalmente através do meu dia a dia, né? Então não foi uma opção, né? Não foi uma escolha, foi uma obrigação. Sim. Né? Chegou um momento que o meu currículo não era tão bom pro mercado. Tá, e não porque eu sou ruim, mas porque
Cara, tem gente muito boa aí no mercado, cara. E aí eu tenho a minha pretensão acadêmica, enfim, e eu falava, cara, não dá mais. Tipo, eu posso ser o cara mais excelente que for, eu vou encontrar barreiras, porque é difícil mesmo, entendeu? Então, assim, foi uma questão muito direcionada essa de empreender. E aí eu sempre tento trazer a galera para esse sentido, de que a gente precisa entender da onde nós viemos e para onde nós queremos chegar. E que tudo é possível através que você entenda que você precisa de pessoas nesse processo e que você precisa de dedicação também. Um ponto importante aqui que eu queria deixar também, que você trouxe e que eu acho que a gente já começa a trazer os cortes, né? Aqueles famosos cortes. Cara, você vai ouvir muito na internet o cara falando que empreender é a melhor coisa do mundo, que você só tem sucesso empreendendo. E você trouxe que tá tudo bem ser CLT. Contanto que você faça o seu melhor lá. É isso, cara. Não adianta você... eu acho que teve um rapaz que ele veio aqui no podcast, que não sei se é Fábio, foi o primeiro? O primeiro foi o Jorge. O Jorge, ele falou uma coisa que é o intraempreendedorismo. É isso, cara. Não adianta você querer inventar a roda, cara. Faz o seu trampo direito, né? Sim. E se você vê igual na outra empresa, que você não tem condições mais de crescer lá, se dedicando dessa forma, se você tiver condições, aí você parte para outra. Sim. Porque a gente tem que entender a nossa realidade também. Tem muita gente que hoje fala assim, cara, eu não tenho condições de sair para outro emprego porque eu tenho um filho que depende, e é assim, um pouco da realidade do meu pai. Ele já conversou comigo, falou assim, cara, eu queria empreender, só que é difícil eu largar tudo com 3 filhos em casa, 4 filhos em casa. Então, assim, é isso, entendeu? Então... Agora que os filhos tá grande, ele pode. Não, agora ele não tem mais idade, né? Agora são 4 cursos a menos também. Sim, também. Então facilita bastante. Mas é isso, cara. Legal. Tem algum recado que você quer deixar pro pessoal, pra gente finalizar? Não, cara, acredito que é muito importante a gente entender que nós somos humanos, né? Sim. E que... O autoconhecimento. A nossa realidade, ela é momentânea. Né? Parte a mim transformar ou não. Só Legal. Que também entendendo que a gente precisa de outras pessoas para essa transformação. A ação parte de você, mas a transformação, ela é social. Né? Então, a partir do momento que você conta, na minha visão, né? Que você levantar-se só. O levantar-se só, ele vai, mas não adianta que se você não tiver uma mãozinha ali para puxar também, né? Entendendo que as pessoas, elas passam na sua vida e elas deixam marcas, né? Sim, então, não existe ninguém igual a ninguém, porque as pessoas que nós temos contato, só nós temos contato. Né? Então, é isso, cara. Então, você é capaz de transformar a sua realidade, entendendo também que ela é momentânea e que você vai precisar, com certeza, de pessoas nessa sua transformação. Legal, é isso. Obrigado. Mais uma vez, cara, obrigado por ter vindo aí. Acho que fez bastante sentido a gente trazer você para contar essa história que confunde muito com a minha, porque a gente trabalhou muito tempo junto. E eu não briguei com você. E a gente não brigou, pessoal, a gente não brigou. Não, só quando a gente joga, que aí eu brigo com ele. E ele comigo, mas é isso. Vamos deixar aqui os contatos do Khaled, as redes sociais dele, para vocês, para quem quiser entrar em contato também. E é isso, pessoal. Queria agradecer também para você que assistiu até o final. Então é isso, muito obrigado, valeu e fui.